A luz fria do norte, antes do amanhecer, atravessava o vidro do vagão, desenhando padrões estranhos na estofaria empoeirada. Ricardo contava os quilômetros que passavam pela janela pela segunda noite consecutiva. Mais algumas horas, e a velha estação da sua aldeia natal o cuspiria para a plataforma nevada. Estava a voltar para casa. Pela primeira vez em 5 longos anos, passaria o ano novo, não numa barraca enfumaçada, entre homens cansados e cheirando a gasóleo, mas sob o telhado da sua casa, entre os seus. Isso encheu o seu peito com uma expectativa aguda, quase insuportável. A alegria era viscosa, misturada com amargura, como mel com areia. O olhar prendia-se involuntariamente à enorme fera de peluche, branca como a neve, espalhada na prateleira de cima, ocupando quase todo o espaço. Um urso, para Tiago, o seu filho de 4 anos. Ricardo imaginava como os olhos do menino se iluminariam, como as pequenas mãos se afundariam no pelo macio. O companheiro de viagem, um homem corpulento chamado Bruno, também trabalhador de plataformas de petróleo, trocou com ele algumas frases protocolares sobre o trabalho, sobre o norte. "Tens filho ou filha?" perguntou Bruno, acenando com a cabeça na direção do urso. "Filho", forçou Ricardo, puxando um arremedo de sorriso para o rosto. "E eu tenho filho e filha." Bruno animou-se, exibindo uma mala cheia de presentes. "Para a minha mulher também guardei alguma coisa. E tu, o que levas para a tua?" Ricardo calou-se, o olhar apagou-se. "Não tenho mulher." A pausa alongou-se, o ar ficou mais denso. "Enterrei-a." "Lamento." Bruno tocou-lhe no ombro, mas Ricardo já olhava para a janela. A paisagem lá fora engrossava, tornando-se familiar, embaladora. Fragmentos de memória surgiam na sua mente, como faíscas de uma fogueira na noite. Vera. O nome dela era sinônimo da sua juventude. Cresceram em ruas vizinhas, partilharam a secretária na escola, depois o primeiro e tímido amor que os arrebatou de vez aos 15 anos. Os pais preocupavam-se na altura, temendo uma maturidade precoce, mas o amor deles era puro, frágil, como um botão que ainda não desabrochou. Ricardo dizia isso, e para ele, Vera era exatamente assim. O botão mais caro, o mais luminoso. Nada além de sentimentos ternos e longas caminhadas aconteceu nos anos de escola, embora todos à volta já os vissem como futuros cônjuges. Depois da escola, Vera entrou para a escola técnica de medicina. Ricardo queria ir para a técnica, mas chumbou nos exames. Foi para o exército, e aquela única noite, antes da sua partida, permaneceu o segredo deles. Uma fuga da festa, para o lago, para um barraco escondido. Lá, sob as estrelas, as vidas deles entrelaçaram-se. "Vais esperar?" perguntou ele, abraçando-a. "Como poderia ser de outra forma? Agora somos um só, para sempre." Sussurrou Vera em resposta. 2 anos de serviço voaram numa espera febril. Cartas de Vera chegavam em maços, causando inveja aos companheiros de serviço. Ricardo invejava-se a si mesmo e temia azarar aquela felicidade. O desmobilização, o caminho para casa, que parecia infinitamente longo. Na plataforma, Vera atirou-se ao pescoço dele. Ele pegou-a, beijou-a, até que os pais lembraram da sua presença. As bochechas de Vera coraram. Os pais dele sorriam, olhando para o filho e a sua escolhida. Uma boa escolha, diziam os olhos da mãe. Tinha-a debaixo de olho desde a infância. Depois foi o casamento. A pequena aldeia festejou em massa. Cerca de 100 convidados partilharam a alegria deles. Ricardo e Vera estavam no auge da felicidade, antecipando uma vida longa e feliz. Vera já trabalhava como enfermeira no posto médico local. Ricardo arranjou emprego como tratorista na Colcós, cooperativa agrícola. Os pais ajudaram com a compra de uma pequena casa. A vida fluía tranquilamente. 2 meses depois, Vera deu uma notícia que deixou Ricardo sem fôlego. Gravidez. "Verinha, tens a certeza?" Ele não conseguia acreditar. "Tenho, meu amor." Ela riu. "Sou médica. Já confirmaram na cidade.
7 semanas. Verinha, meu amor, como eu te amo. Ele pegou-a nos braços, rodopiou pela sala. Ela ria e cobria o topo da cabeça dele de beijos. E então, caiu a primeira desgraça. No outono, Vera voltava de uma chamada. Um cão enorme que saltou da escuridão. Atacou-a. A gravidez já estava avançada. Cerca de 7 meses. O cão empurrou-a. Ela caiu. O que teria acontecido depois é desconhecido, mas o dono puxou-o à labaia. Desculpou-se, alegando que a corrente tinha partido. Vera ouvia, apertando a barriga, depois gritou. Ambulância, hospital. Nada ajudou. A menina deles morreu intrauterinamente. Vera foi forçada a dar à luz um bebê morto. Este horror deixou uma cicatriz profunda. Uma mulher, a dar à luz a vida, deparou-se com a morte. Vera demorou a recuperar, chorava. Ricardo atormentava-se com a culpa. Ficara preso no hangar da Colcos, com um trator avariado. Maldito fosse aquele trator. Mas 1 ano depois, um novo raio de esperança brilhou. Uma nova gravidez. Desta vez, Vera cuidou-se fanaticamente. Ricardo, quando podia, acompanhava-a e ia buscá-la. Tudo corria bem. Mas aos 6 meses, hemorragia. Sem causas visíveis. Outra perda. Deveria nascer um filho, mas não aconteceu. Novamente lágrimas, dor, desespero, que dilacerava o coração. Superaram essa dor, mergulhando no trabalho e na rotina. Mais 1 ano depois, nova gravidez. Desta vez Vera não disse a ninguém, até que a barriga se tornou visível. Os médicos repreendiam-na pela imprudência. Ela ouvia em silêncio. Como explicar aos colegas que, após 2 fracassos, as superstições se tornavam os seus únicos aliados? Desta vez, ela conseguiu levar a gravidez até ao fim. Nasceu uma menina. Saudável, bonita. Assim lhes pareceu no início. Mas Anita tinha apenas um dia. Simplesmente não acordou. Morreu no hospital. Síndrome da morte súbita infantil. Kay quase enlouqueceram. Vera enegreceu de dor. Ricardo começou a beber, desabafando em tudo e em todos. Apenas o apoio e o cuidado constante de Dona Elisa, a mãe de Vera, os ajudaram a sair desse abismo. Os médicos insistiram numa ida à cidade para exames. Lá, descobriram uma patologia rara em Ricardo. O geneticista falou francamente. As chances de ter um filho viável eram mínimas. 1%. Na teoria. Quanto? Perguntou Ricardo com a voz embargada. Quanto de quê? O médico não percebeu. Por cento. A chance de ter um filho saudável. A dor na voz era palpável. Não mais. Respondeu o geneticista, baixando os olhos. Depois disso, Ricardo tornou-se diferente. Sentia-se incompleto, defeituoso. Voltou a pegar na garrafa. Agora ele não sentia pena de Vera, mas de si mesmo. Que tipo de homem era ele, incapaz de dar um filho à sua mulher? Bebia compulsivamente, afastava Vera de si. Deixa-me, ainda vais encontrar um homem normal. Vais ter filhos. Comigo só vais sofrer. Vera chorava, mas não ia embora. De manhã dava-lhe comprimidos para a ressaca. Ia trabalhar onde se esquecia. E à noite, novamente os monólogos bêbados dele. Não se sabe como teria acabado. Mas veio outra desgraça, resolvendo a situação. Os pais de Ricardo morreram num acidente de carro. O pai perdeu o controlo no gelo. Ambos. Essa dor trouxe Ricardo de volta à realidade. Viu-se de fora, lamentável, desleixado. Os pais sabiam dos seus problemas, ficavam tristes. Mamã, papá, descansem em paz, sussurrou ele no funeral. Mais nenhuma gota. Não envergonharei a nossa memória. E cumpriu a palavra. Voltou ao trabalho, de onde o tinham despedido por embriaguez. Mas a ideia de um filho roía-o. E a Vera também. Uma noite ele propôs-lhe: Verinha, trai-me. A chávena caiu das mãos de Vera, partindo-se no chão. O que estás a dizer? Bebeste de novo? Sussurrou ela empalidecendo. Nem uma gota. Estou a falar a sério. Sei o quanto queres um filho. Eu também quero. Não conseguimos.
Sim, afastei-te, desculpa. Foi no calor das emoções, mas sem ti não consigo. E eu sem ti, meu amor. Soluçou Vera, abraçando-o. Juntos, somos duas metades. Juntos, Verinha. E continuaremos juntos. Só encontra alguém, engravida. Não direi uma palavra. Não preciso saber de nada. Não deixarei de te amar. Cuidaremos do nosso bebê. Vamos fazer um acordo. Vera levantou a cabeça, olhando-o nos olhos. Não ouvi nada. E não te atrevas a pensar assim de mim. Nunca te traí e não te trairei. Amo-te e só a ti. Não há filhos. E não é preciso. Viveremos juntos. Ricardo baixou a cabeça. Esperava aquelas palavras. Ficou feliz por ouvi-las. E ao mesmo tempo, incrivelmente doloroso. Por que assim? Duas pessoas que se amavam, juntas, mas separadas por essa impossibilidade. O tempo passou. Não houve mais tentativas de ter um filho. Vera começou a tomar tranquilizantes. Ricardo encontrou consolo no trabalho. Aquele ano também foi difícil. O pai de Vera morreu. A Colcós faliu. Ricardo ficou sem trabalho. Apareceu um novo agricultor. Pagava miséria. Os homens rumaram ao norte para trabalhar em plataformas. Ricardo também encontrou um anúncio de recrutamento de tratoristas. Vera apoiou a decisão dele. Ela via como ele definhava sem nada para fazer, como tinha vergonha de depender dela. Antes de partir, Vera deu uma notícia inesperada. Estava grávida novamente. Como? Por quê? Ricardo ficou confuso. Os comprimidos, deixei de os tomar, confessou Vera. Verinha, por quê? Sabes como isto vai acabar. Por que te torturas? O desespero transbordava nos olhos dele. Não consigo fazer de outra forma. Tu próprio falaste num por cento. Acredito. Acredito que vamos conseguir. Ricardo abraçou-a. A ansiedade apertava-lhe o peito. Como partir? Com quem a deixar? Vera insistia que ia conseguir. Dona Elisa a ajudaria. Vai, não te preocupes. Sou forte. Vou dar conta. Minha tristeza cebola. Sorriu ele, abraçando-a. Pediu-lhe 1000 vezes para se cuidar. Implorou a Dona Elisa para tomar conta da filha. Ambas as mulheres assentiram, preocupadas, lembrando-se das perdas passadas. Mas também havia esperança. E se? E se fosse ele, aquele único por cento? Vera acreditava. Dona Elisa apoiava. E Ricardo acreditou. 3 meses depois, ele voltou por 1 mês. Vera estava mais bonita. A gravidez fazia-lhe bem. Seria um menino. Não falavam sobre o nome. Cada um rezava por aquele 1%. Depois Ricardo levou Vera para a cidade. Foi internada para repouso 5 meses antes do parto. Os médicos no centro perinatal também estavam preocupados. Ricardo partiu para a plataforma. Ligava para Vera todos os dias. Ela estava calma. A gravidez decorria normalmente. E então, chegou a hora H. Ricardo sentiu que Vera tinha entrado em trabalho de parto. O coração acelerou. A ansiedade apoderou-se dele. O telefone de Vera estava mudo. Ligou para Dona Elisa. Ainda não sei nada. Ela chorava ao telefone. Disseram que a levaram para a sala de partos. Quase 24 horas de total incerteza. Depois chegou um SMS de Vera. Amor, o nosso menino nasceu. Tudo bem. Ricardo exultou. Depois pensou. Por que sem detalhes? Nem altura, nem peso. Começou a ligar. Telefone indisponível. Dona Elisa não sabia mais. Ricardo mal conseguiu pedir licença. Correu para casa. 2 dias e meio no comboio. Na estação, Dona Elisa esperava por ele. Amanhã tem alta. A Verinha com o bebê, exclamou ela. Por que a Vera está calada? O telefone não atende? Ricardo estava preocupado. Ah, é que ela teve um problema com o telefone. Não te preocupes, está tudo normal. Falei com ela pelo fixo. Acalmou a mãe. Ricardo descansou da viagem. Ligou o seu velho 9, atirou as coisas para a alta, correu para a cidade. Nunca esqueceria aquele momento. Vera saiu para a recepção com o bebê nos braços. O filho num envelope bonito com laço azul. Vera parecia exausta, pálida. Tentou sorrir, mas o sorriso era torto. Tudo bem? Perguntou Ricardo beijando a mulher. Sim, meu amor, tudo bem.
Vera assentiu, afundando o rosto no envelope. Verinha, que tens? Não chores. Está tudo bem. Ele abraçou-a, pegou no filho com cuidado. Olhou para o rostinho. Sorriu. Dormindo. Tiago. Tiago? Vera surpreendeu-se. Sim, vamos chamá-lo assim. Tiago, um lindo nome português. Não me oponho. Que seja Tiago, concordou Vera. Chegaram a casa sem percalços. O filho portou-se bem. E depois ele não deu trabalho. Cresceu saudável, forte. No primeiro ano, Vera e Ricardo quase viveram ao lado do berço, ouvindo se ele respirava. Ecos de perdas passadas. Mas tudo correu bem. Os médicos unânimes. O bebê é absolutamente saudável. O nosso 1%, dizia Ricardo feliz, olhando para o filho a dormir. Tiago, meu amor. Ele amava-o indescritivelmente. E Vera estava feliz. Era mãe. Tiago crescia. Com 1 ano começou a andar. Com 2 já balbuciava. Os pais adivinhavam a quem ele se parecia mais. Olhos azuis, como os de Ricardo. Nariz arrebitado, como o de Vera. E o cabelo levemente encaracolado. Ambos os pais tinham cabelo liso. Esqueceram-se do avô, lembrou Dona Elisa. O teu pai tinha o cabelo um pouco encaracolado. Verdade. Vera riu. Sim, filho, recolheste um bocadinho de cada lado. Ricardo ria, pegando no bebê, atirando-o para cima e apanhando-o. Tiago gargalhava, mostrando os dentes fortes. Eles eram verdadeiramente felizes. Ricardo continuava a viajar para a plataforma. Ganhava bom dinheiro. Compraram um carro, renovaram a casa, comprou um casaco de peles para Vera. Ela ralhava. Para quê, se está de licença de maternidade? Ele ria. A mulher dele devia ser a mais bonita. E sem casaco não dá? Vera resmungava. E sem casaco és a melhor de todas, mas de casaco não tens rival. Ricardo abraçava-a. Riam, mas o destino preparava uma nova provação. Vera adoeceu. Fadiga, dores de cabeça, náuseas. No início atribuíam ao cansaço do bebê. Depois pensaram numa nova gravidez. Não. Os médicos enviaram-na para a cidade. O diagnóstico soou como uma sentença. Tumor no pâncreas. 3º, talvez 4º estágio. Cirurgia inútil. Tarde demais. A traiçoeira natureza deste tumor, imperceptível nas fases iniciais. Quimioterapia? Os médicos disseram honestamente. Poucas chances. Vera não conseguia acreditar. Não. Era jovem, forte, saudável. Tinha um filho pequeno. Como ele ficaria sem ela? Depois veio a percepção. Ela morreria. Recusou a quimioterapia. Por quê? Ricardo gritava, voltando da plataforma. É uma chance. Não pensas em ti, pensa no Tiago, em mim. Precisa. Vera respondeu com eco. Mas nada se pode fazer. A quimioterapia só me matará. Estarei no hospital constantemente. E o tempo que me resta, quero passá-lo em casa, contigo, com o filho. Ricardo chorava, abraçando-a. Vera chorava no ombro dele. Durante 1 mês, ela esteve relativamente bem. Ricardo pensou que os médicos se tinham enganado. Vera agitava-se pela casa, brincava com o filho. Depois, enfraqueceu bruscamente. Caiu na cama. Dona Elisa mudou-se para a casa deles. Cuidava de Tiago, chorava às escondidas. Percebia, a filha estava a partir. Ricardo não queria acreditar. Ficou ao lado até o último momento. Naquela última noite, ele aproximou-se de Vera. Ela estava deitada, parecia a dormir. Ricardo ajeitou o cobertor. Sentou-se ao lado. Vera abriu os olhos. Ricardinho, sussurrou ela. E onde está o Timo? Com a mãe, já está a dormir. Tu também dorme, querida. Ricardo, quero dizer. Ela tentou levantar-se. Ofegou. Ricardo colocou uma almofada. Deu-lhe água. Descansa, Vera. Estou a partir. Sussurrou de novo. Tiago, por favor, não o maltrates. O que estás a dizer? Ele é meu filho. Sim, teu filho. Nosso. Sussurrou Vera com a voz a falhar. Fechou os olhos. Ricardo não percebeu de imediato. Pensou que tinha adormecido. Tocou nos lábios. Não havia respiração. Depois do funeral,
Ricardo ficou perdido durante um mês. Embriagou-se 2 vezes. Parou, vendo os olhos assustados de Tiago. O menino não entendia para onde a mãe tinha desaparecido. Chorava frequentemente. Dona Elisa aguentava-se com as últimas forças, mas não abandonava o neto. Ricardo, disse ela ao genro um dia, és difícil. E o filho? Só o que faço é enxugar lágrimas. Tu bebes, e ele precisa da tua atenção, a paterna. Ricardo despertou. Afogou a dor dentro. Começou a passar mais tempo com o filho. Brincava. Tornou-se mais fácil. E Tiago passou a perguntar menos pela mãe. Pouco a pouco, esquecia. Ricardo voltou a ir para o norte. Precisava de dinheiro. Dona Elisa prometeu cuidar do filho. Vai, disse ela. Trabalha. E se encontrares outra mulher, sabe, não me oporei. Amaste a Vera. Mas esta é a vida. Um homem não pode estar sozinho por muito tempo. Não preciso de ninguém, só do meu filho. Ricardo afastou teimosamente. E era verdade. No norte, ele só trabalhava. Havia mulheres, mas ele não as notava. Todos os pensamentos eram sobre o filho. Quando o chefe anunciou que a equipa seria dissolvida até fevereiro, Ricardo ficou contente. Foi o primeiro a comprar bilhete. Para Tiago. Perto da estação viu-o. Uma fera de peluche enorme, branca. Acendeu-se. Era o presente ideal. Ganhou bem, afinal. Chegou a casa cedo de manhã. Dona Elisa logo se agitou na cozinha. Ricardo espreitou o filho. Admirou-o. Como cresceu. Ah, Vera, se pudesses ver. Pôs o urso ao lado da cama. Foi para a cozinha. Olá, hoje é a festa de fim de ano no jardim de infância, disse Dona Elisa, a fazer chá. Vais, claro. Claro, assentiu Ricardo. A que horas? Às 12. O Tiago está à espera. Vai ser um coelhinho. Costurei-lhe o fato. Obrigado, disse Ricardo sinceramente. Sem a senhora, não sei. Como poderia ser de outra forma, Ricardinho? Tiago é tudo o que resta da Verinha. Enquanto respiro, estou convosco. Mas lembra-te da minha palavra. Se encontrares uma mulher, não me oponho. Só uma que ame o nosso Tiago, que não o maltrate. Dona Elisa já lhe disse, não preciso de ninguém. Veremos, suspirou ela. E então, do quarto, ouviu-se um grito de surpresa, um berro, depois, choro. Ricardo e Dona Elisa correram para o filho. Tiago estava sentado na cama, encolhido contra a parede, olhando com olhos assustados para o urso. Papá! Gritou o menino vendo-o. Vieste! E quem é este? Filhote, é um brinquedo, um urso. Assustaste-te? Ricardo abraçou o filho, beijou-o. Desculpa, não pensei. Achei que ias gostar. Vê, que enorme. Não me assustei. Tiago abanou a cabeça freneticamente. Só fiquei confuso, adormeci, não havia ninguém. E agora está aqui. Então foi o Pai Natal que o entregou. Sorriu Ricardo improvisando. Eu ia no comboio, e ele entrou, disse. Entrega ao menino Tiago, ele portou-se bem. Aqui está um brinquedo grande para ele. E ele não entregou mais nada? Tiago piscou os olhos. O que mais? Ricardo ficou confuso. Bom, uma saudação da mamã pelo menos. Quero tanto vê-la, sonhei com ela hoje. Ricardo não respondeu nada. Agarrou o filho com mais força. O que dizer? Trazer a mãe de volta não estava ao alcance nem do Pai Natal. Ela agora só vem nos sonhos, sussurrou. Sacudiu-se, sorriu. Sentou o filho nos joelhos. Tens uma festa hoje? É hora de nos prepararmos? Sim, Tiago sorriu. É hora. Vou ser um coelhinho lá. Uau, que legal. E o que há de bom nisso? Tiago franziu a testa de repente. Queria ser um lobo, mas vai ser o Alex. Mas o lobo é mau e o coelhinho é bom. Surpreendeu-se Ricardo. O teu papel é melhor, definitivamente. Achás? O menino perguntou com dúvida. E logo lembrou-se de outra coisa. E também nos disseram que hoje vai vir um menino novo para a festa. De onde ele vem? Ah, sim, lembrou Dona Elisa. Veio uma nova funcionária para o clube. Diretora artística, talvez. A artista anterior fugiu antes das festas. Dizem que foi para a cidade com o amante.
E agora há tanto trabalho no clube. A diretora foi à sede do conselho, pediu ajuda. Mandaram esta rapariga. Ela é da cidade, talvez. Tem uma avó que mora na sede do conselho. Concordou em vir para cá. E deram-lhe um quarto no clube até a primavera. Lá tem aquecimento central. Ela está sozinha com um filho. Então, hoje virá o filho dela. Ainda não o vimos. Disseram-nos na Câmara Municipal que teríamos um acréscimo. Só ontem à noite ela o trouxe da sede do conselho, o menino dela. Ricardo ouvia distraído. Não lhe interessava a artista que vinha. Pensava no filho. Todas as crianças viriam com as mães. Tiago veria isso. Lembre-se de Vera. Que ele não chore. Não importa. De alguma forma. Juntamente com Dona Elisa, eles o manteriam ocupado. Meia hora antes da festa, estavam no jardim de infância. Tiago vestia obedientemente o fato de coelho. Dona Elisa ajudava. Ricardo estava por perto. Como os outros pais. Lá, as crianças correram para o salão. A educadora professora Ana reuniu-as. Dava as últimas instruções. Os adultos sentaram-se. E onde está o novato? Alguém lembrou de repente. Não se vê. Verdade. Todos os nossos. Confirmaram outros. Deram de ombros. Uma mulher jovem e bonita espreitou o salão. Ainda não começaram? Ela sorriu culpada. Atrasamo-nos um pouco. Havia festa na escola. Eu estava a ajudar lá. Agora visto o Arthur. 5 minutos. Correu para o vestiário. Todos perceberam. Era aquela mesma. A nova funcionária. Acho que se chama Liliana. Sussurrou uma. Sozinha com um filho. Menino, 4 anos. Sozinha? Outra perguntou ansiosamente, olhando para a porta com desconfiança. E como ela é, no comportamento? Quem sabe? Riram em resposta. Veremos. Mas é preciso segurar os maridos com mais firmeza. Olha que figura. Ricardo, dá uma vista de olhos, piscou Dona Nina, a vizinha. És o único aqui. Estou bem assim, respondeu Ricardo rispidamente. Ninguém mais se atreveu a falar. Dona Elisa baixou os olhos, lembrando-se da filha. Dona Nina percebeu que tinha falado demais, franziu a testa, calou-se. A música começou. Todos se distraíram. A bruxa circulava pela árvore de Natal. As crianças representavam peças. O Pai Natal com a Menina das Neves. Poemas, canções. Tiago divertia-se a valer. No fato de coelho sentia-se confortável. Nada o incomodava. Depois todas as crianças foram fazer uma roda. O menino novato também. Por acaso, ele ficou ao lado de Tiago. Deram as mãos. Cantaram. No bosque nasceu uma arvorezinha. Tiago, aparentemente, ficou desconfortável a cantar e levantou a máscara para a testa. Todos os olhares na sala voltaram a fixar-se nos dois meninos. Tiago e Arthur eram parecidos como 2 gotas de água. Ricardo olhava para eles. Passava o olhar do filho para o seu vizinho. Depois olhou para Liliana. Pelo rosto dela, que tinha empalidecido, ele percebeu. Havia um segredo. Um segredo que ele não conhecia. Depois da festa, pais e filhos reuniram-se para ir para casa. As crianças, alegres. Os pais, satisfeitos. Apenas muitos olhavam com curiosidade para Ricardo com Tiago, depois para Liliana com Arthur. Dona Elisa, como que a proteger o neto, estava ao lado, ajudando Tiago. Liliana, sem olhar para ninguém, vestia rapidamente o filho. Ricardo fingia que nada acontecia. Decidiu conversar depois, sem testemunhas, com essa desconhecida. A caminho de casa, Tiago tagarelava sem parar. Boa festa, entusiasmado. O Pai Natal é tão simpático, deu tantos doces, e o menino novo, vistes, chama-se Arthur. Conhecemo-nos na roda. Ele deu-me um chupa-chupa, e eu dei-lhe pastilha elástica. Ele lembra-me alguém, não entendo. Pai e avó ouviam em silêncio. Cada um pensava na mesma coisa. Em casa, Dona Elisa começou primeiro. Talvez este menino seja um duplo, dizem que acontece. Dona Elisa, a senhora acredita nisso? Ricardo abanou a cabeça. Não acredito em tais contos de fadas. E a senhora viu o rosto daquela Liliana? Ficou pálida. Assustou-se com alguma coisa. Não entendo nada. O timo é nosso.
Nosso, a Vera pariu-o. E talvez ela teve gêmeos. E os médicos não notaram, ironicamente. Entendo. Isso poderia ter acontecido no início do século XX, não agora. A Vera carregou um só bebê. Tens razão. Então como explicar tudo? Dona Elisa olhou com desespero para o quarto ao lado, onde Tiago desembrulhava o pacote de doces. Tiago é meu neto e meu filho, disse Ricardo firmemente. E agora vou até aquela e descubro tudo. Ele saiu de casa, vestindo o casaco. Quase correu até o clube. Não prestou atenção aos transeuntes. A aldeia inteira já zumbia. Ricardo, afinal, estava a atrair Vera. E teve um filho. E ela agora chegou. Nunca teria pensado. As velhas cochichavam. Por fora parecia decente, carregava a Vera nas mãos, mas é igual a todos. E ela deve ter sabido que Vera morreu e correu para cá, sem vergonha nem decência. Que pena da Dona Elisa. Como ela se sentirá agora? E os filhos? 2 irmãos ao que parece. Na aldeia já tudo estava decidido. Ricardo culpado. Liliana, uma rapariga duvidosa. Faziam previsões. Dona Elisa agora amaldiçoaria o genro, levaria Tiago para si. E as portas de Liliana seriam besuntadas com piche. Mas onde arranjá-lo? E o presidente da Câmara estaria descontente. Por que a deixou entrar? Assim, sem conhecer a pessoa. Enquanto isso, no quartinho do clube, Liliana enfiava febrilmente as coisas na mala. O pequeno Arthur olhava para a mãe com surpresa. Mamã, não quero ir embora daqui. Balbuciava, mal contendo as lágrimas. Gostei daqui. As crianças, a árvore de Natal. O Pai Natal deu um presente. Filhote, não podemos ficar aqui. Ela mesma quase a chorar. Aqui vai ser mal para nós. Agora o autocarro, daqui a 2 horas. Vamos para a casa da avó Antônia outra vez, para a sede do conselho. Não quero ir para a casa da avó Antônia. O menino soluçou. Ela ralha e bate-me, puxou-me a orelha. Vais ter de aguentar, meu pequeno. Liliana abraçou o filho. Não é por muito tempo. Iremos para a cidade. Vou telefonar a Joana. Ela vai abrigar-nos. Não quero ir embora daqui. Liliana estava prestes a chorar. Aguentava-se com as últimas forças, mas sabia, tinha de fugir. De repente, bateram, bruscamente. Liliana sobressaltou-se. A porta abriu-se. À porta estava o homem da festa da manhã, o pai daquele menino. Boa tarde, disse ele. Sou Ricardo, precisamos de falar. Boa tarde. A voz dela caiu. Não se preocupe, nós vamos sair agora. A senhora e a sua mulher não se preocupem com nada. A minha mulher morreu. Como? A Vera não está mais? Liliana murmurou confusa. Não, quem diabos é você? Exclamou Ricardo. De onde conhece a minha mulher? E como explica que os nossos filhos são a cara um do outro? Liliana virou-se para o filho. Olhou suplicantemente para Ricardo. Vou explicar tudo. Só que a criança não ouça. Vamos para a sala de espetáculos. Ela voltou-se para o filho. Arthurzinho, meu sol, brinca aqui, desenha, come os doces. Já vou falar com o tio e volto. Arthur assentiu tristemente. Estava ansioso por ir para a casa da avó Antônia Má. Ricardo e Liliana entraram no salão. Ricardo sentou-se. Liliana ficou de pé. Tentava reunir os pensamentos. Não sabia por onde começar. Era o segredo dela. Vivia com ele há anos. Era insuportavelmente difícil. E hoje, ao ver Tiago, o coração apertou-se, como se estivesse envolto em correntes. Precisava desabafar. De onde conhece a minha mulher? Ricardo repetiu. Ficamos juntas, no hospital de maternidade, empalidecendo. E você, levou o nosso segundo filho? Ricardo nem acreditava no que estava a dizer. Mas não havia outra explicação. Eu não levei ninguém, quase sussurrando. Eu dei um dos meus filhos à sua mulher. A Vera teve um bebê morto na altura. Como? Gritou Ricardo. Isso não pode ser. O Timo é meu filho, não acredito em si. Mas é verdade. Vou contar-lhe a minha história. E o senhor decide, é verdade ou não. E Liliana contou, sem detalhes desnecessários. A história era longa e triste.
O orfanato, a escola de artes, o trabalho na Casa da Cultura, o influente patrocinador Patrício Aristides, os seus avanços insistentes, recusas, rapto, casa luxuosa, violência, ameaças, o seu rosto saciado e brilhante, a sensação de sujeira, diamantes, flores do banqueiro, a inveja de Joana, o fim da relação quando apareceu a mulher de Patrício, Laurinda. Liliana até ficou feliz. Libertação. Vendeu as joias oferecidas. Igor exigiu-as de volta. Ela mandou-o embora. Sentiu-se corajosa, mas alegrou-se cedo demais. Náuseas, gravidez. Joana aconselha uma clínica, apendicite aguda, hospital, cirurgia. Interromper já era tarde, só dar à luz. E para quê? Quem precisava daquela criança? Encorajada, foi ter com Patrício. Contou-lhe, um sorriso de escárnio no rosto. És uma menina crescida, decide por ti mesma, não me interessa. Mas é o teu filho. Por que devo acreditar em ti? Quem és tu? Uma vira-lata. Não te atrevas a aparecer na casa de pessoas respeitáveis com o teu bastardo. E foi embora. Liliana ficou ali, esmagada. Ninguém ajudaria. Teria de se virar sozinha. Uma semana depois veio a mulher de Patrício, Laurinda. Ouvi do meu marido que estás a pensar ter um filho dele. É um erro. Percebes que ele não o reconhecerá. Não peço nada, nem a ele, nem a si. Agora és corajosa. Quando nascer o teu cachorrinho, cantarás outra melodia. Através dos dentes. Some da cidade, daqui a 3 dias, senão vais arrepender-te de ter nascido. Liliana não se assustou. Olhou para ela calmamente. Ou então, sibilou aquela mulher. Foi embora, batendo a porta. Liliana não levou as ameaças a sério. Mas à noite, 3 homens mascarados invadiram o quarto. Arrastaram-na da cama. Forçaram-na a assinar alguns papéis. Ela não entendeu o quê. De manhã, novos donos, documentos de compra e venda. A polícia não quis saber. Acabou na rua, sozinha, grávida, sem dinheiro, sem trabalho. Joana ajudou, abrigou-a. E agora? E então, uma nova notícia, chocante. Vais ter gêmeos, disse o médico. Gêmeos? Em lágrimas. Como? Por quê? Não consigo. Consegues. Nem vais precisar de dar à luz sozinha. Cesariana. Acordas, e já tens 2 bebés. Liliana saiu do hospital, sem olhar para onde ia. Como podia ter se metido em tamanha enrascada? Com um canalha. E ainda por cima, gêmeos. Amiga, não desanimes, Joana consolou. Vamos superar. É fácil para ti dizer. O que faço? Onde morar? Com 2 filhos, não posso incomodar-te para sempre. E se os deixares no hospital? Joana sugeriu. Estás a falar a sério? Liliana abriu a boca. Bem, o que fazer? Pensa nisso. Precisas deles? Não, se fossem do amor da tua vida, mas são de um canalha. Mas são meus filhos, Joana. Cresci num orfanato. Não quero esse destino para os meus filhos. E daí? Estavas mal lá? Tudo pronto, e ainda te deram casa. Que perdi, pensou. Não faz mal. Quando nascerem, deixas no hospital. Vida nova, tudo se arranja. Vais esquecer como um pesadelo. Liliana percebeu que Joana tinha razão. Para que lhe serviam aqueles filhos? O pai. Ela tremia cada vez que se lembrava do banqueiro. Não, nada deveria ligá-los. Decidiu deixá-los no hospital. Mas o tempo passava. A barriga crescia. O sentimento materno despertava. Acariciando a barriga, sorria quando os bebés se mexiam. Não doía. Era agradável. Borboletas. 2 lindos meninos, disse o médico no ultrassom. Meninos. 2 filhos seus. Não os daria a ninguém. Para o parto decidiu. Viraria o mundo de cabeça para baixo, mas poria os filhos em pé sozinha. Não iriam para o orfanato. Não disse nada a Joana. Mais tarde, uma semana antes da cesariana, internou-se no hospital. Lá conheceu Vera. Ela também nos últimos dias. Estava muito nervosa. É o meu 4º filho, confessou Vera. Tens uma família tão grande? Liliana surpreendeu-se. Infelizmente não, com amargura. E Vera contou a sua história. Desta vez tudo vai correr bem, Liliana encorajou.
Vera apenas assentiu. Tinha medo de azarar. Num só dia, levaram-nas, Liliana, para a cirurgia. Vera, com contrações. Quando Liliana foi transferida da reanimação, a colega de quarto, Vera, deitada de costas para a parede, chorava. Liliana olhou com ansiedade. Percebeu tudo. Está tão mal. Baixinho. Pior impossível, soluçou Vera. Não sobreviveu. Meu filho. Só respirou e morreu. Como assim? Eu implorei a Deus. Verinha querida, não chores. Liliana, fazendo caretas de dor, virou-se. Tudo se vai arranjar. Nada se vai arranjar. É o quarto filho que choro. Percebes? O quarto. Tenho medo de dizer ao marido, à mãe. Eles esperam, têm esperança. E ele, meu pequeno, já no necrotério. Que medo! Não sinto pena do Ricardo. Vera falava entre soluços. Ele quer tanto ser pai, e não consegue. O problema está nele. Mas nunca o abandonarei. Não o trairei. E dizer-lhe novamente que o bebê não sobreviveu. Ele descontrolou-se antes, bebia, sentindo-se inferior. E agora de novo. Sou forte, vou conseguir. Tenho medo por Ricardo. Liliana ouvia. Um plano amadureceu na sua cabeça. Tinha dado à luz 2 bebés saudáveis. Ainda não os tinha visto, mas o médico disse, saudáveis. Como ia ela com 2 sozinha, sem casa, sem dinheiro? Vou,